Olá, alunos! Cheguei aqui e já me adiantando aqui, essa aula é uma aula que vai ter momento interativo. Então, essa aula a gente vai estar trabalhando sobre núcleo e síntese proteica. Mas antes de eu começar, assim, de fato, a falar sobre o núcleo, vamos só reforçar, gente, que a célula, ela é composta o quê? Pela membrana plasmática. Lembraram? Vamos lembrar lá do primeiro ano. Membrana plasmática, que é a porção externa da célula. Aí eu vou ter a parte interna, que eu chamo de citoplasma. E além do citoplasma, eu vou ter uma parte mais interna, que é o núcleo. O núcleo. O núcleo, eu posso dizer que ele é o chefe que comanda todo o processo celular. É ele que dá as ordens. Então, ele está bem protegido. E aí a gente vai falar hoje nessa aula sobre o núcleo e a síntese proteica. Quando eu falo de núcleo, eu acho que vocês já se recapitularam, já lembraram agora nesse início, nesse conceitozinho do que é o núcleo, né? Onde eu tenho o quê? A minha informação genética. E além do núcleo, eu vou estar falando sobre a síntese proteica, a formação das proteínas. Eu posso dizer que o DNA, ele é um livro de instruções, né? E eu vou ter o quê? Eu vou ter, além do DNA, eu vou ter o que eu chamo de RNA, né? Que são coadjuvantes que vão fazer essa leitura desse DNA, dessa duplicação depois da fita mágica. Vocês vão ver ali mais para frente. Para quê? Para transformar em proteínas, né? Parte dessa instrução em proteínas. Então, meu diretor corta agora para a telinha para a gente começar aí com a aula 11.1. Como eu falei para vocês, é uma aula que vai reforçar aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Sobre o núcleo e a síntese proteica, que é justamente o quê? A formação da proteína no que eu chamo de tradução. Essa aula, tenho certeza que vocês devem saber, já tem uma noção, já tem uma base, porque são assuntos que também já foram abordados lá no primeiro ano, gente. Então, para essa aula, a gente vai falar sobre os componentes do núcleo, processo de transcrição e o processo de tradução, que é justamente o quê? É esse processo que eu vou entender como acontece a formação da proteína e, óbvio, né, o nosso momento interativo. Olha que bonito, gente, componentes do núcleo. É no núcleo que eu guardo a nossa informação. Você guarda a informação genética, o seu manual de instruções. E um ponto aqui, né, que é interessante falar para vocês, é os componentes do núcleo, né, que foi através do pesquisador escocês Robert Brown, né, que é considerado, né, ele que foi o cara que descobriu o núcleo celular. Imagina, gente, se a célula já é minúscula, microscópica, imagina você descobrir ainda um núcleo celular. Então, eu posso dizer que ele também foi o cara aí para descobrir o núcleo. E o nome que ele escolheu expressa essa convicção. A palavra núcleo, ela vem do grego nux, que significa o quê? Semente. E se você for analisar, né, a semente ela guarda o quê? Nesse caso aí, ela vai estar guardando um material genético, que pode ser o que, professora? O DNA. Isso mesmo, o DNA, que é o nosso material de instrução. É ele que dá toda a informação, né, no qual a gente expressa, fenotipicamente falando. E vamos agora falar dos componentes do núcleo. A gente vai ter essa porção dentro do núcleo, pessoal. Tudo isso aqui é o núcleo, tá? Eita, deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui que eu acho que fica mais fácil. Tudo isso aqui é o núcleo. Dentro do núcleo, eu vou ter, pessoal, o nucleolo, que é uma estrutura esférica, que vocês estão vendo aí na imagem, né? Não é membranosa e ela é rica em RNA ribossômico e proteínas e fundamental para a montagem dos ribossomos, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que ficam aderidos, né, na parede do núcleo e também ao retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos, eles estão responsáveis pelo que eu chamo de síntese proteica, formação de proteínas.
Além do nucleolo, a gente vai ter a cromatina, pessoal. A cromatina é o quê? O que seria cromatina, pessoal? Né? É o material genético. É o material genético composto, né? Que é o DNA, material genético composto por DNA, que está o quê? Associado a proteínas, que são as histonas. E a cromatina é o filamento, seriam os fios finos do DNA que estão soltos aonde, professora? No nucleoplasma, tá bom? No nucleoplasma. Olha aí o nucleoplasma aparecendo. Além do nucleoplasma, o nucleoplasma é como se fosse o citoplasma do núcleo, tá? É o material gelatinoso onde essa cromatina, né, ela tá solta. E além do nucleoplasma, a gente tem o poro nuclear. O poro nuclear, gente, é a porção por onde a gente vai ter o quê? A passagem de substâncias, é o que entra e o que sai do núcleo vai passar por esses poros nucleares. E mais adiante a gente tem a carioteca. A carioteca nada mais é do que a membrana que vai estar revestindo o núcleo. É a membrana nuclear, ou o envelope nuclear, tá bom? E ela é uma membrana dupla. Se você observar aqui, né? Ela é dupla. Percebam aqui, né? É uma membrana dupla que vai possuir o quê? Esses poros. É essa membrana que vai separar o núcleo do citoplasma. E aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, onde a gente tem aderido aqui os ribossomos. Estrutura do núcleo, né? Já falamos aqui dessas estruturas. Aqui a gente tem os poros, vocês conseguem ver melhor esses poros que estão aderidos ao envelope nuclear, tá? Lembrando que a carioteca ela vai ser formada por duas membranas, a interna e a externa, e a gente vai ter esse espaço aqui perinuclear. Aqui a gente vai ter o nucleolo e aqui, pessoal, a gente vai ter as cromatinas soltas aí no nucleoplasma. E aderido ao núcleo, a gente tem um retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Mais um ponto aqui, né, com relação, aqui é o exemplo dos cariótipos, dos cromossomos, é isso mesmo, pessoal. Esse aí é o cariótipo humano, né, como vocês conseguem observar, né, hoje a gente tem aqui, né, os cromossomos sexuais Y e X identificados nessa imagem. É uma imagem, uma fotografia, né, dos cromossomos no momento aí, né, que eu posso dizer da divisão celular, ok? E esse aí é os cromossomos. Isso quer dizer o quê? Que é a forma condensada visível durante o processo da divisão celular. Que eles vão se condensar e vão estar formando essas estruturas que a gente chama de cromossomos. Prosseguindo, deixa eu passar aqui, tipos de cromossomo. Com relação aos cromossomos, né, a gente tem 4 tipos de cromossomos. Cromossomos que eu chamo de metacêntrico, onde eu vou ter o centrômero, a parte central no meio dele, submetacêntrico, morfologicamente falando, né, com relação aos tipos de cromossomo, que eles já vão, essa parte do meio, ela já vai estar um pouquinho mais acima. Eu vou ter o acrocêntrico, olha aqui, gente, o cromossomo do tipo acrocêntrico, já está quase no finalzinho ali, nas pontinhas, né, percebam. E o telocêntrico, você já não vê, já não enxerga, já não vê o quê? O outro braço, ele já está no final, esse estreito, né, do centrômero. Então, isso aí é a morfologia dos tipos de cromossomos que a gente pode encontrar no processo, né, da divisão celular, quando se faz, né, o cariótipo do indivíduo. Aqui, pessoal, o processo de compactação, né, a gente tem o DNA, e esse DNA, ele vai ficar
altamente condensado. Observem aqui como se fossem os fios emaranhados, né? Lembra, lembra, eu acho que vocês devem estar com o caderno aberto essa hora, anotando, tenho certeza. Vocês estão vendo aí essa espiral do caderno de vocês? Pensa nessa espiral emaranhada em várias vezes, em várias porções. Então, esse emaranhamento seria o quê? O DNA emaranhado e mais histonas, que são essas proteínas aqui, que vão ajudar nessa compactação, formando o quê? Os cromossomos, como vocês estão vendo aqui, para o processo de quê? De divisão celular. É mais um ponto aí com relação, né, a esse processo que vai formar os cromossomos. E aqui, pessoal, nessa imagem a gente tem o quê? A gente tem a estrutura de um cromossomo duplicado, onde a gente tem o que a gente chama de cromátides irmãs, como vocês estão vendo, né? Então, as cromátides são duas cópias idênticas do quê? Do cromossomo. E elas aparecem, gente, depois que o DNA ele é duplicado. Isso quer dizer o quê? Que é antes do processo da divisão celular. Ela já vai aparecer, tá bom? E assim, os cromossomos, eles são unidos pelo centrômero, como vocês observam aqui, tá bom? Então, eles são unidos pelo centrômero, é um ponto aí. E o centrômero é essa região estreita do cromossomo, muito importante para o processo da divisão celular. Por quê? Porque é no centrômero que eu tenho as fibras do fuso que vão se ligar durante o processo da divisão celular. Elas que vão estar puxando, né, um lado da cromática e o outro lado. Então, é muito importante que vocês saibam disso aí, tá? Já o satélite que a gente está vendo aqui, essa porção aqui, ó, de DNA, que eu chamo de satélite, é o que? É um pequeno segmento de DNA separado por uma segunda constrição, que é o que essa constrição que eu chamo de constrição secundária, que vai estar formando, né? E eu vou ter esse espaço aí, que eu chamo de satélite, DNA satélite. Já o telômero, né, é essa porção da extremidade do que, professora? Do cromossomo. Não, é a porção de extremidade do cromossomo. Isso aqui, pessoal, é só, né, a parte morfológica do cromossomo. Agora, a estrutura do material genético. Você sabe que o material genético ele pode ser composto de DNA ou RNA. Se for RNA, ele é chamado de ribose. E se for DNA, ele é chamado de quê, professora? Ele é chamado de desoxirribose. Desoxirribose. E o que vai diferir é a hidroxila aqui, ó, da ribose para desoxirribose. Percebam aí, pessoal, que é a única diferença da ribose que forma o RNA e a desoxirribose está relacionada ao DNA. Então, tem a ver com essas, como é que eu posso dizer? Com essa molécula, tá bom? Essa hidroxila que vai ter em um ribose e não vai ter no outro desoxirribose, que perde, né, o oxigênio. Se vocês perceberem aí, essa é a principal diferença de um para outro. Além disso, eu tenho, né, para eu formar os ácidos nucleicos, eu vou ter o que eu chamo de bases nitrogenadas, que são o quê? Que fazem parte da formação do nucleotídeo, dos ácidos nucleicos, DNA e RNA que a gente falou anteriormente. E essas bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em dois tipos. Bases nitrogenadas purinas, que tem uma estrutura maior, se você observar, né? 2 anéis, você percebe aqui que as purinas, elas são maiores, elas apresentam 2 anéis, enquanto as pirimidinas, elas já são o quê? Estruturalmente falando, elas são menores, formadas apenas por um único anel. Então, a gente tem a base nitrogenada,
né, que faz parte dos ácidos nucleicos, da formação do nucleotídeo. E também a gente vai ter o fosfato, que também faz parte, né, dessa formação do nucleotídeo. E o nucleotídeo em si, né? Como é que vai ser o nucleotídeo? O nucleotídeo ele pode ser formado pelas bases nitrogenadas, que pode ser uma adenina, uma timina. A gente vai ter a pentose, tá bom? O fosfato e a base nitrogenada para formar o nucleotídeo, que pode ser uma adenina, citosina, timina. Se for o RNA, pode ser uma uracila. E agora eu vou falar do fenômeno que eu chamo de duplicação ou replicação do DNA, tão importante. Para quê? Porque as nossas células estão constantemente o quê, pessoal? Se dividindo para o processo da divisão celular. Aqui, pessoal, é o esquema da divisão, da duplicação do DNA, né? Isso quer dizer o quê? Que o DNA é essa longa fita, tá? Essa longa fita que vocês estão vendo aí. Então, à medida que as bases vão sendo expostas, os nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas. Então, o nosso DNA, a nossa duplicação, a gente chama de semi-conservativa, tá? E à medida que essas bases, elas vão sendo, como é que eu posso dizer assim, quebradas por uma enzima chamada helicase, novos nucleotídeos que vagam, né? Eles vão se unir e formar as bases complementares aqui da fita. Sempre no sentido 5 linha para 3 linhas. Processo de duplicação, né, gente? A gente tem aqui, né, a helicase, que é como se fosse uma tesoura, ela que vai abrir, né, digamos assim, ela que abre e separa essas bases nitrogenadas. Vamos ter os nucleotídeos que vão estar sendo aderidos, né, a esse processo de duplicação. A gente vai ter a DNA polimerase, então, que vai estar fazendo essa reparação, tá bom, pessoal? Desses nucleotídeos, além da DNA ligase, que vai estar ligando. Então, isso aí, né, são pontos com relação ao processo de duplicação do DNA. A duplicação e replicação, o experimento ele aconteceu em 1957 dos pesquisadores Mason e Stahlo no Instituto de Tecnologia da Califórnia, que confirmou que a duplicação do DNA ela é do tipo quê? Semi-conservativo. Isto é o quê? Que metade da molécula original se conserva íntegra em cada uma das moléculas filhas, que é o exemplo aqui que você tem. Assim, uma molécula de DNA reproduz 2 moléculas idênticas a ela e há 2 teorias, né, de duplicação. Mas olha aqui, se você observar na imagem, você consegue, né, ver como que acontece essa duplicação. Transcrição. Transcrição é como se fosse uma cópia do DNA que foi o quê? Duplicado, o molde do DNA que foi duplicado. E eu tenho 3 tipos básicos de RNA que fazem parte desse processo, né? E eles vão diferir de um para outro de acordo com o peso molecular. Tem o RNA que eu chamo de RNA ribossômico, eu tenho o RNA mensageiro e o RNA transportador, tá bom? O transportador representado pelo T, aqui o mensageiro pelo M e o ribossômico pelo Rzinho aqui. E aqui, gente, a gente tem um processo de transcrição. Então, percebam que a gente tem o DNA, novamente aqui, e eu vou ter o quê? O RNA, aí como já é transcrição, eu já vou ter como protagonista os RNAs que vão estar fazendo o quê, professora? Que vão estar fazendo essa cópia do DNA. Então, os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar ribose no lugar da desoxirribose. E esse DNA, ele vai ser o quê? Ele vai ser transcrito através do RNA. Então, a gente tem aqui a transcrição que vai ocorrer, tá bom? Segundo ponto, há a participação de nucleotídeos de uracila no lugar de nucleotídeos de timina. Assim,
Se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer, por exemplo, a adenina, vai ser encaminhado para ela o nucleotídeo complementar contendo uracila. O RNA, ele não tem timina. Então, onde aparece a adenina, eu vou substituir pela uracila. Imaginando o segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases, tá? A gente tem aqui o DNA ATG, CCG, AAA, TTT, GCG. O segmento de RNA formado, mensageiro formado na transcrição, terá as seguintes sequências de base. Lembrando, pessoal, que toda vez que tiver a adenina no DNA, quando eu tiver o RNA, ela vai ser substituída pela uracila. Por quê? Porque no RNA eu não tenho a timina. Então, eu vou ter ATG vai ficar UAC, CCG vai ficar GGC, AAA vai ficar UU, TTT vai ficar AA e GCG vai ficar CGC, que seria o códon, eu posso dizer aí, tá bom? E aí, gente, é o modelo da transcrição, mais uma vez aqui, do DNA, né? Onde a gente tem aqui como modelo aqui essa cadeia de DNA molde, que mostra na imagem. E aqui, pessoal, a gente tem a cadeia de RNA complementar à cadeia molde, idêntica à cadeia o quê? Codificadora. O RNA heterogêneo nuclear, o transcrito primário. Que aí eu vou fazer novamente aquele esqueminha. A com U, T com A, G com C, que é o pareamento dessas bases no momento da transcrição. Tradução, pessoal. A tradução é o nome utilizado para designar o processo da síntese de proteínas, processo da formação das proteínas. E ela vai acontecer aonde? Ela acontece no citoplasma da célula, com a participação, entre outros, de RNA e de aminoácidos, que fazem parte. Aminoácidos, lembra que os aminoácidos, eles são o quê? Os componentes primários que vão estar formando o quê? A proteína. É um ponto aí, tá? Olha aqui, RNA mensageiro, aí aqui eu vou ter os ribossomos, proteína sintetizada, tudo isso aí é importante. E a tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos, decodificando a linguagem de ácido nucleico para a linguagem de quê? De proteína. Então, uma trinca de base nitrogenada, eu formo o quê? O que eu chamo de códon. Tá vendo aqui? GCA. Um códon é um aminoácido, tá? Prosseguindo aqui, só para vocês terem noção de como esse processo inicia para a formação dessa leitura de proteína. E aqui, pessoal, finalizando, tá? A gente tem o quê? A gente tem a formação desses códons, e esses códons, quando a gente analisa aqui essa imagem, a gente tem a formação, pessoal, a gente tem a formação dessa futura síntese, né, do que é a tradução proteica, a síntese proteica. Então, a junção, por exemplo, de uracila com uracila e mais a uracila aqui, eu tenho o que eu chamo de fenilalanina, tá? São essas trincas do aminoácido. E agora, né, chegamos aqui ao momento final da nossa aula com o nosso momento interativo. Então, é com você, aluno, é com você, professor presencial. Até mais!